Pessoal, em matemática, nós vamos começar na página 3, estudando segmento de reta. O que é uma reta? Reta é como se fosse uma corda esticada, né? Então, é como se eu tivesse uma linha sem começo e sem fim, né? Que ela vai infinitamente para a direita e infinitamente para a esquerda. Não tem fim. Segmento de reta vai ser um pedaço da reta. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho essa reta, aqui, imagina que ela fosse infinitamente para, não tivesse fim, para a esquerda nem para a direita. Segmento é como se eu pegasse um pedaço dessa reta. Ele começa aqui, por exemplo, num ponto A e termina aqui no ponto B. Então, segmento de reta é um pedaço da reta. Observe ao lado a obra do artista brasileiro Hércules, que ele representou segmentos, né? Então, aqui a gente tem um segmento, 2 segmentos, 3 segmentos, tá? Tem uma atividade com alguns pontos que pedem para vocês ligarem, formando segmentos. Então, segmentos são pedaços de reta, ligar com origem, né, com extremidades em 2 pontos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou fazendo um segmento. Aqui, eu fiz outro segmento, tá? A atividade é, quantos segmentos de reta você desenhou na malha? Então, vocês vão ligando os pontos, fazendo segmentos e depois vão contar quantos vocês conseguiram fazer, tá bom? Então, aqui, definição. Aqui o desenho de um segmento, um pedaço de reta com extremidade ligando o ponto A e o ponto B. A linha que liga os pontos A e B é chamada de segmento de reta, tá? Então, como que é a notação? Pode ser escrito segmento AB ou os pontos AB com um tracinho em cima, representando o quê? Que é um pedacinho de reta que começa no ponto A e termina no ponto B, tá bom? Continuando aqui, pessoal. Na página 4, nós temos algumas atividades envolvendo segmentos e régua. Usando uma régua, trace os segmentos da reta AB e CD. Como assim? Você vai ligar o ponto A com uma reta até chegar no ponto B e vai ligar o ponto C até chegar ao ponto D. Então, você vem aqui, pega a régua, né? E vai traçar a reta, o segmento que vai ligar o ponto A com o ponto B. Vai fazer a mesma coisa do ponto C até chegar no ponto D. Qual desses segmentos é o mais comprido? O que é mais comprido? O maior, que tem maior comprimento. Como que a gente faz? A gente coloca na régua o ponto que dá início no 0. Estão vendo aqui no 0? Vocês vão ver até quando está indo, ó. Quase chegou no 6 aqui, né? Então, se eu contar 5, se eu contar depois cada tracinho, vai dar 5,9, quase 6. Se eu olhar aqui o AB, com início no 0, né? Tá iniciando no 0. Nem chegou no 5, ficou 4 e pouco aqui, 4,6 mais ou menos. Então, quem que é o maior? O CD ou o AB? Vocês vão colocar aí. Depois o 2. Escreva a medida de cada segmento de reta representado a seguir. Então, vocês vão olhar na régua, ó. Já tem a régua aqui. Começa no 0 e está indo até quanto aqui o B? No 5. Então, qual é a medida do segmento AB? 5 centímetros, tá? É a medida aqui de unidade da régua, centímetros. Vocês vão fazer a mesma coisa para o B. Depois o 3, vocês vão sozinho com a régua, vocês vão verificar as medidas e colocar aqui, tá? As medidas em centímetros. Então, por exemplo, vou fazer a medida do AB aqui para vocês. Ó. Inicia no 0, né?
e tá indo, passou do 3 e tá no meio do 3 e do 4. Então é 3, vírgula, e você vai contar quantos tracinhos tem até chegar ali no B. Depois do 3. Se eu contar, vão dar 5 tracinhos. Então é 3,5, tá bom? Continuando na outra página, nós temos figuras planas. O que são figuras planas mesmo, pessoal? São figuras que só tem uma face, tá? Eu não consigo pegar, estão presentes somente em um plano, só tem uma face. Então aqui eu tenho algumas figuras e a atividade pede o seguinte: quantos segmentos de reta eles têm? Então, aqui no caso, segmento de reta numa figura plana são os lados. Quantos lados eu tenho aqui no quadrado? 1, 2, 3, 4. Vocês vão preencher aqui, tá? Vou só contar os lados, tá bom? Depois, no 5, na malha quadriculada a seguir, trace os segmentos indicados. Então, vocês vão só usar a régua, pessoal. Qual que é o primeiro segmento indicado? O AB. O que vocês vão fazer com a régua? Vão ligar o ponto A até o ponto B. Depois o B e o C. Vocês vão ligar o ponto B até o ponto C. Depois que vocês fizerem tudo, vocês vão observar que vocês desenharam um cubo, tá? Um cubo era uma figura, lembra? Espacial, um sólido, um poliedro. De quantas faces? 6 faces. Depois vocês podem contar. Que figura geométrica você representou? Opa, já falei, né? Um cubo. Os segmentos que você traçou determinam um dos elementos dessa figura. Então, a gente traçou aqui esses segmentos de reta. Em relação ao que a gente viu, esse segmento de reta, os ladinhos aqui, as linhas, são vértice, aresta ou face? Isso, aresta, né? Vértice seriam os cantinhos, aqui os pontos. Então, seria o A, o B. E face, né? Seriam aqui, por exemplo, uma face, 2 faces, aqui em cima 3 faces, seriam 6 faces. Ok? Então façam as atividades e até mais.